Olá, meu caro amigo. Olá, minha cara amiga. Como vai? Tudo bem? Seu professor Giovanni Magalhães para dar sequência aí às nossas videoaulas aqui da nossa disciplina de contratos empresariais. Como você sabe, nós estamos aqui estudando o módulo de contratos de colaboração, né? Uma sequência programada aí de mais ou menos 5 vídeos. Esse é o vídeo, na verdade, de número 4. Tá mais ou menos 5 vídeos, é o que a gente vai ter pela frente. Vimos nos vídeos anteriores basicamente o que? Um panorama geral do que se deve entender por contrato de colaboração. Além disso, o tratamento dado a uma das modalidades, a modalidade atinente ao contrato de colaboração por intermediação, que é aquela situação em que o colaborador se torna mais um elo da cadeia produtiva, que o colaborador comumente irá comprar do fornecedor para revender. E a gente viu que a gente tem, conforme aí a doutrina dominante, encabeçada pelo genial professor Fábio Lô Coelho, a divisão didática desses contratos em, de um lado, o chamado contrato de distribuição por intermediação e o chamado contrato de concessão mercantil, cuja diferença de ambos é que, na distribuição, o colaborador simplesmente ele adquire a mercadoria para posteriormente revender. Já no contrato de concessão, não. No contrato de concessão, a ideia é o quê? Que além da obrigação relacionada à distribuição do produto, a compra para posterior revenda, a gente vai ter também, na verdade, a obrigação de prestar um serviço de assistência técnica aí ao comprador, tá? Muitas vezes ao consumidor final daquele determinado produto, daquela determinada mercadoria, constatamos, né, no vídeo 2, em que esses contratos, ele, regra geral, são contratos atípicos, prevalecendo o pacta sunt servanda. E no vídeo anterior a essa aula, nós vimos o quê? Nós vimos que uma única situação de um contrato de concessão, quando o objeto for veículo automotor, nós vamos ter uma lei regulando, a Lei 6729 de 79, a chamada Lei Ferrari, cujos aspectos principais nós examinamos aí na aula anterior. E aí, essa aula a gente vai passar, então, a fazer o quê? Essa aula a gente vai passar, então, a examinar a outra modalidade de contratos de colaboração, a modalidade de contratos de colaboração por aproximação, aquelas situações em que o colaborador, ele não vai, por assim dizer, ele não vai assumir, né, o ônus de comprar para posteriormente revender. A obrigação dele é justamente o quê? Encontrar potenciais compradores para o seu respectivo fornecedor, dos quais é bom que se diga, o grande exemplo que a gente vai ter na prática é o exemplo do contrato de representação comercial autônoma, né? Se o grande exemplo de contrato de colaboração por intermediação que a gente tem a concessão de veículo automotor para, para as colaborações, vamos dizer assim, por aproximação, o grande exemplo que a gente vai ter é justamente o contrato de representação comercial autônoma. E nessa videoaula, então, a gente vai começar a passear aí por essa gama de contratos, os chamados contratos de colaboração por aproximação, beleza? E, cara, bom, se você não me conhecia e encontrou esse vídeo zapeando aí no YouTube, o meu nome é Giovanni Magalhães, sou professor de Direito Empresarial há 15 anos, tanto na graduação quanto na pós-graduação em Direito e também no exame de ordem
e nos preparatórios de concursos públicos. Sou autor de diversas obras aí, dentre livros direcionados ao concurso público e artigos publicados em revistas científicas, dos quais se destacam o livro Prática Empresarial da coleção Completaço, que já vai na sua 4ª edição nesse ano de 2020, publicado aí pela editora Saraiva, além do livro Direito Empresarial Facilitado, que está para ser publicado pela editora Método. E, cara, você chegou no canal certo, você que gosta de direito empresarial ou até mesmo você que não gosta, porque o objetivo desse canal é facilitar o direito empresarial para você. Como eu costumo dizer, não precisa ser complexo o estudo e o aprendizado do direito empresarial. Você pode aprender direito empresarial de modo facilitado e em nível top, seja para você fechar as suas questões na sua prova, no seu concurso, seja para você usar isso na sua advocacia, na sua atuação profissional. Tá? Então, você que está tendo acesso a esse vídeo, né, já te dou uma breve explicação. Esse vídeo ele faz parte de uma coletânea de vídeos que a gente gravou, não é, no período aí da pandemia que aconteceu, né, no primeiro semestre de 2020, semestre 2020.1, né, em que por conta da Covid, as aulas das universidades, por assim dizer, foram suspensas, e aí a Universidade de Fortaleza, universidade a qual leciono na graduação, ela deu por bem fazer a continuidade das nossas aulas, o cumprimento do nosso programa com respeito aí ao nosso aluno, através de aulas remotas, aulas publicadas, aulas realizadas através tanto de videoaulas como essas, além do instrumental, do ferramental pedagógico disponível para a gente através dentro do Unifom Online. E, evidentemente, né, como conhecimento nunca é demais, né, essa aula ela vai inicialmente ser liberada para os meus alunos, mas, evidentemente, dali a alguns dias, essas aulas elas estarão publicadas, por assim dizer, no YouTube. Se você teve acesso, não me conhecia, pô, já dá um joinha aí nesse vídeo para fortalecer o canal, para incentivar aí as nossas gravações. Se inscreve no canal e, cara, assiste essa aula. Qualquer dúvida que você tiver em relação a ela, joga aí nos comentários a sua pergunta, dá esse feedback para a gente ir trocando ideia, tá? Esse é o objetivo desse canal, facilitar o direito empresarial para você, para sua vida, seja para fechar uma prova de exame de ordem de concurso, seja para o exercício da sua advocacia. Valeu? Bom, então, sem demora, já expliquei tudo. Vamos ver o que a gente tem para hoje. Vamos começar, por assim dizer, o estudo dos contratos de colaboração por aproximação, beleza? Então, cara, repara, já deu aí o like, o joinha, já se inscreveu no canal, preparou aí as eventuais dúvidas para me mandar. Vamos embora então começar o nosso estudo. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint para a gente começar então a dialogar aí sobre o nosso estudo, sobre o nosso trabalho. Primeira coisa que eu quero ver com você, que eu quero tratar com você, e a gente vai tratar de maneira conjugada, inclusive aqui, é justamente as duas primeiras modalidades de contrato de colaboração por aproximação. O mandato mercantil de um lado, a comissão mercantil do outro, tá? Veja, essa aula ela é direcionada à disciplina de contratos empresariais na graduação. Então, não vou passar aqui, não vou perder tempo aqui, vamos dizer assim, trazendo as noções meramente civilísticas dos contratos que a gente fala. Eu já estou tomando isso de anteparo, né, na medida em que
há uma série de pré-requisitos para você acessar a cadeira de contratos empresariais na nossa graduação em Direito, então já estou presumindo, já quero ir para o que interessa para nós. Tá? O mandato mercantil é o mesmo mandato, a mesma procuração que você, contrato de procuração que você estuda na disciplina de contratos. A comissão mercantil também é o mesmo contrato de comissão que você estuda quando você faz a disciplina de contratos, só que a gente está especificando mandato mercantil, comissão mercantil. Vale dizer, no mandato, o mandatário vai estar administrando o interesse do mandante e esse interesse está relacionado a quê? Está relacionado à mercadoria. Mesma coisa no contrato de comissão mercantil. O objeto ali do contrato de comissão é justamente mercadoria. Porém, repara nessa tabelinha aí que eu estou te apresentando, as diferenças que a gente vai ter, entre um contrato de mandato e um contrato de comissão mercantil. Repara só para a gente poder ver isso aqui. Repara só. Deixa eu abrir aqui para a gente poder fazer esse exame. Primeiro, no mandato, veja bem, no mandato, o mandatário atua em nome de outrem. Tá? No mandato, o fornecedor atua, o colaborador atua em nome do fornecedor. A lógica do contrato de mandato, como a gente aprende, é o quê? É aquele contrato pelo qual alguém, o mandatário, vai administrar os interesses do mandante. Bem por isso, vai acontecer justamente de que de o mandante estar ali, né? De o mandante estar ali, no caso concreto, administrando o interesse, né? O do mandatário, perdão, está ali no caso concreto, administrando o interesse do mandante. Ou nos nossos termos, do colaborador está ali no caso concreto, administrando o interesse do fornecedor. Já no contrato de comissão, não. No contrato de comissão, o comissário ele atua em nome próprio. Ele não atua em nome do comitente, ele atua em nome próprio, tá? Veja, ademais, o que em ambos os contratos, tá? O colaborador ele atua por conta de outrem. O risco do empreendimento é de quem? O risco do empreendimento é do fornecedor. Então, no mandato, o mandatário ele atua em nome e por conta de outrem, tá? Na comissão, o comissário atua em nome próprio, porém por conta do comitente. E aí é importante também você perceber comigo o seguinte: na situação de mandato, o terceiro ele vai contratar diretamente com o fornecedor. O terceiro ele vai contratar diretamente com o fornecedor. O fornecedor é que vai ser parte contratante, já que no mandato o mandatário atua em nome de outrem. Já no contrato de comissão, não. No contrato de comissão, o terceiro vai contratar direto com o colaborador, direto com o chamado comissário, né? Porque ele, comissário, estará atuando em nome próprio, porém por conta de outro. Tá? Cabendo o destaque aqui ainda do que? Aquilo que a gente falava agora há pouco. Para a gente poder falar em contrato de mandato ou comissão mercantil, a gente precisa o quê? Que o fornecedor seja empresário e que tenha sido estipulada a chamada cláusula ad negócia, cláusula ali para operações empresariais, para o tratamento aí, vamos dizer assim, dos contratos aí das
do interesse aí da atuação empresarial no mercado. Beleza com isso? Bom, indo adiante, outros pontos aqui que eu separei para você que é importante da gente conversar. Vou sair da tela aqui para facilitar para você a leitura, para você poder acompanhar comigo, tá? Deixa eu sair da tela, a gente se vê já já. Vem cá comigo, então. Olha só. O primeiro ponto aí que eu quero destacar com você vai dizer respeito justamente o quê? As obrigações de vendedor, né? Note que a gente vai ter por trás dessa colaboração, né? Dessa colaboração aí por aproximação, uma compra e venda, tá? Uma compra e venda. E aí é importante que a gente perceba o quê? Como é que ficam as obrigações do vendedor? A obrigação aí relacionada à entrega da coisa, relacionada à responsabilidade por vícios ou pela evicção. Repare que no mandato elas são imputáveis ao mandante diretamente, né? Imputáveis aí ao mandante diretamente. É ele que assume o ônus do empreendimento, né? Como mandatário. Ele atua em nome de outrem, o mandante ele se responsabiliza diretamente ou ao comitente, sendo que para o comitente poder responder, nós precisaremos aí estar diante de uma ação de regresso em razão do comissário, tá? Então repare bem, tá? Olhe a diferença marcante que a gente tem aqui. Como a gente falava agora há pouco no slide anterior, no mandato, o mandatário, que é o fornecedor, tá? No mandato, o mandatário, que é o fornecedor, ele atua, por assim dizer, em nome de outrem, né? Ele estará atuando no caso concreto, porém em nome do mandante. Isso é importante para você perceber a diferença desses contratos. Eu, fornecedor, eu, colaborador, estou atuando no mercado em nome do meu fornecedor. Essa é a operação relacionada ao mandato. Já na comissão, não. Eu, comissário, estarei atuando em meu próprio nome perante o terceiro contratante, perante o adquirente aí da mercadoria do objeto transacionado. Por isso é que o mandante ele assume diretamente as obrigações, vamos dizer assim, de vendedor. Já no caso do contrato de comissão, não. No contrato de comissão, quem vai assumir diretamente vai ser o comissário, já que ele está atuando em nome próprio. Porém, em via de regresso, é possível cobrar essa responsabilidade de vendedor perante o comitente, beleza? Bom, dito isso, vamos então continuar aqui o exame do nosso material. Repare, responsabilidade pela inadimplência ou pela insolvência, né? Responsabilidade pela inadimplência ou pela insolvência. Essa vai ser sempre do fornecedor. Essa vai ser sempre do fornecedor, que no nosso caso aqui vai ser ou o mandante ou, né, o comitente, diferente das obrigações do vendedor, que eu só chego ao comitente no regresso. A responsabilidade pela inadimplência, não. Essa é sempre dele. Outro ponto importante vai dizer respeito a quê? A remuneração do colaborador. Veja que essa remuneração ela é devida assim que o negócio for concluído. Vale dizer, no contrato de colaboração por aproximação, insisto, tá?
No contrato de colaboração por aproximação, insisto, a ideia aqui é justamente o quê? O colaborador aproximar pessoas, o colaborador encontrar potenciais compradores para aquele determinado objeto, para aquela determinada mercadoria, no caso concreto. Então, desde que esse negócio ele se forme, desde que esse negócio ele seja concluído, por assim dizer, é cabível, é pertinente, é de direito a questão relacionada à remuneração do colaborador, normalmente aí podendo ser definida às vezes sob um valor fixo, às vezes em cima de um, não é, eventual percentual, tá? Porém, veja aqui comigo, é importante que você perceba o seguinte: é importante que você perceba que essa remuneração ela vai valer, olhe, mesmo que não aconteça o recebimento desse valor, mesmo que não aconteça o recebimento do valor da mercadoria no todo ou em parte, justamente por conta de quê? Justamente por conta de que a responsabilidade pela inadimplência a priori é do mandante, a priori é do comitente. Eu não posso vir a apresentar como um argumento, não posso vir a apresentar como um argumento o de dizer que não vou te pagar o teu percentual, a tua remuneração, porque aquele cara que se trouxe para adquirir mercadorias aqui, ele ainda não me pagou, tá? Para que isso aconteça, veja que eu posso ressalvar o contrário em instrumento contratual. Para que isso apareça, nós precisamos estar diante da chamada cláusula del credere ou del credere. Qual é a ideia? Né? Cabendo notar que ela é viável somente no âmbito da chamada comissão mercantil. Qual é a ideia aqui? Repara, nós acabamos de ver que a responsabilidade por eventual inadimplência, a responsabilidade por eventual inadimplência, ela é, vamos dizer assim, do fornecedor. Então, não dá para a gente dizer, não vou pagar porque o comprador lá não me pagou, desde que o negócio tenha sido firmado, desde que a relação jurídica tenha sido respeitada e pactuada entre eles, a inadimplência fica por conta do fornecedor. Qual é a questão da cláusula del credere ou del credere? É justamente você trocar, por assim dizer, essa responsabilidade. É você trocar aí essa responsabilidade pela inadimplência, né? Vamos dizer assim, ela passar do fornecedor para o colaborador, cabendo notar que nessa situação o colaborador ele só teria direito à remuneração à medida que os contratos que por ele através dele foram fechados, viessem a ser adimplidos. Então, você percebe a transferência aí de responsabilidade, né, pela inadimplência ou pela insolvência do fornecedor para o colaborador. Essa é a lógica da cláusula del credere, que, sendo importante destacar, é o seguinte: quando a del credere ela é pactuada, o colaborador ele normalmente ele acaba tendo um percentual aí de remuneração acima, né, em valor maior do que aquele colaborador que atua sem del credere. A prática de mercado normalmente é o dobro. Você, colaborador sem del credere, você recebe, por exemplo, uma comissão de 3%. Se eu for contratar um colaborador com del credere, normalmente essa comissão pula para 6%, tá? Essa é a ideia que a gente tem aqui. Para a gente terminar de examinar del credere, é importante destacar o quê? Justamente a responsabilidade, né? A responsabilidade pela
inadimplência ou pela insolvência, ela é transferida do comitente, tá? O fornecedor, para o comissário, o colaborador. E é importante, meus amigos, destacar, muito comum essa pergunta em prova, essa cláusula, a cláusula del credere, ela é vedada, ela é proibida, né? Ela é vedada, ela é proibida no âmbito da representação comercial. Beleza? E, cara, por falar nela, vamos aproveitar esse final de vídeo aí justamente para pelo menos introduzir a história da representação comercial autônoma, tá? Regulamentada aí pela Lei 4886 de 65. Eu começo com você justamente lhe apresentando um conceito, né? Um conceito doutrinário, vamos dizer assim, da representação comercial autônoma. Veja comigo. Por meio desse contrato, uma das partes, o chamado representante, que é o colaborador, se obriga a obter pedidos de compra dos produtos fabricados ou comercializados pela outra parte, o representado, que é justamente o fornecedor, o proprietário daquela mercadoria. Note, portanto, do conceito doutrinário a ideia que a gente tem aqui, tá? Duas pessoas aparecem aí na operação de representação comercial autônoma. De um lado, o representante comercial, de outro lado, o representado. O representante é justamente o colaborador, aquele que vai ao mercado de acordo com o instrumento contratual pactuado com o representado, buscar aí conseguir pedidos de compra para esse representado, tá? Então, fique esperto com a engenhosidade, vamos dizer assim, dessa operação. Vale a pena você, inclusive, pegar a lei 4886 de 65 e fazer a leitura do artigo 1º da lei, que vai lhe dar aí o conceito legal. Esse conceito que eu estou lhe apresentando é um conceito meramente doutrinário. E aí nós temos um ponto importante aqui a destacar. Nós temos um ponto importante aqui a destacar. Veja comigo, tá? Primeira questão importante. A gente precisa, meus amigos, a bem da verdade, diferenciar no direito brasileiro, a gente precisa diferenciar no direito brasileiro o contrato de representação comercial do contrato de agência, à luz aí do artigo 710 do Código Civil. Cara, isso é importante porque, se você for olhar na literalidade, tá, é muito parecido o conceito do artigo 710 do Código Civil com o artigo 1º da Lei 4886 de 65. Então, o que eu quero que você fique ligado aqui comigo, tá? Diferentemente do que acontece no direito argentino, tá? Diferentemente do que acontece no direito argentino, aqui no direito brasileiro não, tá? Uma coisa é o contrato de representação comercial autônoma, o da lei específica, o da lei 4886 de 65. Outra coisa diferente é o contrato de agência, regrado pelo Código Civil. E nós temos aqui, pelo menos, duas diferenças marcantes. A primeira delas diz respeito ao objeto. Veja que o objeto do contrato de representação comercial autônoma, ele é mais específico, como diz o André Luiz Santa Cruz Ramos. Já o objeto do contrato de agência, ele é mais amplo.
Na representação comercial autônoma, o objeto é simplesmente o quê? Mercadoria, ponto final. Já no contrato de agência, não, eu tenho uma amplitude aí. Eu posso falar no agente aí enquanto um empresário de um jogador de futebol, enquanto empresário de determinada banda, vamos dizer assim, a relação entre o jogador, entre o artista, vamos dizer assim, e o seu empresário é justamente essa relação aí de agência, tá? Então, primeiro ponto importante aqui é esse. A gente não pode confundir, à luz do direito brasileiro, tem doutrina minoritária, na verdade, é bom que se diga, que defende essa ideia, mas a gente não pode confundir, à luz do direito brasileiro, justamente isso, o contrato de agência e o contrato de representação comercial autônoma. Primeiro, pelo objeto, e segundo, porque no contrato de representação comercial autônoma, nós temos necessariamente a necessidade de inscrição num órgão de classe. Vale dizer, vale dizer, você só pode atuar validamente como representante comercial depois que você se inscrever no Conselho Regional dos Representantes Comerciais. Diferentemente ao contrato de agência, não existe um órgão aí fiscalizador da profissão de agente, tá? Não há a necessidade de você se inscrever num órgão de classe para você atuar na condição de agente, coisa que é necessária pensando justamente na representação comercial. Beleza? Voltando ao slide, repare aqui comigo também algo importante. A gente não pode confundir, cara, o contrato de representação comercial com o contrato de trabalho. A bem da verdade, a gente sabe disso, tá? Muitas vezes, não é? Os empresários querendo fugir aí dos encargos trabalhistas, é muito comum deles, vamos dizer assim, é muito comum deles contratarem verdadeiros empregados sob o manto da representação comercial autônoma. Vale dizer, a representação comercial autônoma ela só existe de nome. O cara tem horário de trabalho, o cara tem jornada de trabalho definida, o cara tem hora para entrar, o cara tem hora para sair, o cara tem salário fixado, de modo que nesses casos a CLT vai dizer que qualquer tipo de negócio jurídico feito para burlar e a legislação trabalhista é considerado nulo, isso não nos interessa, tá? Mas é importante que você perceba que do contrato de representação comercial autônomo válido regular há muita semelhança do contrato de trabalho, e a diferença entre eles está pautada justamente na, vamos dizer assim, subordinação. Isso porque no caso do contrato, num contrato de trabalho, a subordinação ela é pessoal, ela é subjetiva, ela é intuito personae, tá? Então, o empregado ele não vai poder se fazer substituir aí nessa relação e mais do que isso, ele está subordinado enquanto pessoa, vamos dizer assim. Diferentemente a representação comercial, a subordinação agora aqui ela é objetiva, ela é econômica, ela é patrimonial, não se confundindo, portanto, com a subordinação inerente ao contrato trabalhista. Subordinação aqui está direcionada mais ao estabelecimento, vamos dizer assim, que o representante comercial autônomo vai usar. Já no contrato de trabalho, a subordinação está ligada à pessoa do, entre aspas, aqui, colaborador, beleza? Então, se liga que a gente não pode fazer essa confusão, tá? De resto, vale a pena nessa introdução, mais uma vez, ressaltar com você a leitura do artigo 1º
da Lei 4.886 de 65. Ok? Bom, para a gente seguir viagem, importante a gente entender uma coisa aqui sobre o contrato. A Lei, né, 4.886 estabelece alguns requisitos importantes aqui para a gente conversar. Repara comigo. Primeiro requisito importante: contrato de representação comercial, ele precisa ser sempre escrito. Não dá para você fechar contrato de representação comercial de maneira oral, de maneira verbal. Ele precisa ser sempre inscrito, escrito, tá? Mais do que isso, aquilo que a gente falava agora há pouco, o representante ele precisa estar registrado no Conselho de Representantes Comercial. Não tem jeito, ele precisa estar vinculado ao Conselho de Representante Comercial, ao Conselho de Classe, para que ele possa atuar de maneira válida, de maneira regular. Outro ponto importante, a questão do prazo. Veja que é possível o prazo ser determinado ou o prazo ser indeterminado. Regra geral é que a representação comercial ela se dê por prazo indeterminado. Porém, meus caros, é importante que você perceba o quê? Que no primeiro contrato é possível você pactuar de maneira determinada. Outro ponto importante aqui, as chamadas cláusulas de exclusividade, seja de exclusividade de zona, seja de exclusividade aqui de representação. Então, cara, se liga comigo, né? Se liga comigo. A cláusula de zona é a cláusula de territorialidade. Por essa cláusula, o fornecedor ele se obriga a não concorrer com o representante, tá? Com o representante naquela zona, naquela área territorial geográfica pactuada. Já no caso da cláusula de representação, é o representante comercial que se compromete a negociar exclusivamente os produtos do fornecedor, se obrigando a não vender produto do concorrente. Tá? Então, perceba que nesses contratos de colaboração, a gente vai ter sempre essas duas cláusulas de exclusividade despontando. De um lado, a exclusividade atrelada ao fornecedor, que não pode atuar diretamente na área do colaborador. Do outro lado, a cláusula de exclusividade ligada ao colaborador, que não pode vender produto concorrente do fornecedor. No âmbito da representação comercial autônoma, o que a gente tem é exatamente o que a gente estava examinando agora há pouco no nosso slide. Veja que a lei estabelece para nós que a cláusula de exclusividade de zona ela é implícita. Vale dizer, mesmo que o contrato de representação comercial ele não estabeleça a zona territorial, a cláusula de territorialidade, essa cláusula existe. Se eu sou contratado, representante comercial de determinado empresário, e eu estou atuando e só atuo nos limites de Fortaleza, essa exclusividade de zona ela precisa ser respeitada. Para que isso não aconteça, para que não aconteça exclusividade de zona, eu preciso ter cláusula expressa no contrato em sentido, né, diverso. E contrário, cara, de maneira oposta, é justamente o entendimento que a gente tem para comprar cláusula de representação. A exclusividade de representação, ela precisa ser explícita. Vale dizer, eu preciso ter
no contrato de representação comercial, cláusula dizendo que o representante ele é representante exclusivo, cláusula dizendo que esse representante ele não vai, por assim dizer, negociar mercadoria do concorrente. Se não existir cláusula nesse sentido, o representante ele poderá, portanto, negociar produtos dos concorrentes, porque, de novo, se liga no nosso slide, né? O que a gente tem aí que a gente está vendo? A exclusividade de zona ela é implícita, ela não precisa estar no contrato, ela vai surtir efeitos. Mas a exclusividade de representação não, ela só surtirá efeitos se houver expressa previsão, né, no contrato de representação comercial. Ainda é importante dizer o quê? Que a remuneração do representante ela está condicionada à aceitação do pedido e ao recebimento do preço pelo representado. Tá? Repare bem aqui, repare bem. Tá? A remuneração do representante tem duas condições. Tá? No contrato de representação comercial autônoma, duas condições. A primeira delas, pedido se aceito. Tá? Isso é comum nos outros dois contratos que a gente viu, o mandato e a comissão. Só que aqui ela também é condicionada em tese e numa linha de regra geral ao recebimento do preço. Bom, como é que vai funcionar a remuneração? Como é um contrato de representação, né, comercial, é um contrato de colaboração por aproximação, remuneração, comissão, feita a partir de um percentual sobre o valor dos pedidos de compra encaminhados pelo representante ao representado. Se liga, tá? É em cima justamente de todos aqueles pedidos de compra que foram encaminhados do representante ao representado e que o representado aceitou, que vai ser formado desse volume o percentual de o valor, a base de cálculo pela qual nós vamos aplicar o percentual de comissão para definir a remuneração daquele representante comercial. Se liga comigo que a lei estabelece alguns prazos para aceitação, não é? Vale dizer, não é? Ou o representado se manifesta em sentido contrário antes desses prazos, ou então, por esses prazos se considera que o pedido foi tacitamente aceito pelo representado. Olha os prazos aí. Olha os prazos aí. A gente tem prazo de 15 dias, não é? Se o comprador ele é comprador da mesma praça, como assim? Imagina que o representado ele tem a sua sede em Fortaleza e o comprador está em Fortaleza. Aqui nós estamos diante do comprador de mesma praça, tá? 15 dias é o prazo. 30 dias para comprador em outra praça do mesmo estado. Ou seja, agora o representado tem a sua sede aqui em Fortaleza e o comprador está, sei lá, no município de Sobral, Tauá, do Crato, Juazeiro, enfim, em algum município do interior do estado, por exemplo. Passa a ser de 60 dias se o comprador se localiza em algum ponto do território nacional, em outro estado. Vale dizer, o representado ele está aqui em Fortaleza e o comprador está em São Paulo ou vice-versa, e a gente vai ter 120 dias para as compras e vendas internacionais, quando o comprador estiver, portanto, no estrangeiro, fora do país.
tá? Lembre. Falamos agora há pouco, a remuneração ela é condicionada ao aceite do pedido e ao recebimento do preço, né? Ao recebimento do preço pelo representado, condição que pode vir a ser afastada por cláusula expressa no contrato, tá? Veja que aqui na representação comercial autônoma, em regra, o representante comercial ele assume responsabilidade aí pela eventual inadimplência. Tá? Ele assume responsabilidade aí pela eventual inadimplência, porque o seu direito à comissão está condicionado ao recebimento do preço pelo representado, porém, cabe sempre frisar o quê? Que cláusula expressa no contrato pode, por assim dizer, firmar aí em sentido diverso, liberando aí desse ônus. Seja lá como for, é importante fixar, tá? Seja lá como for, é importante fixar que no caso aí da representação comercial, como a gente já falou há pouco, é vedada a utilização da cláusula del credere. Beleza? Bom, eu vou terminando então esse vídeo aqui para ele não ficar muito grande. A gente volta então no próximo vídeo, o vídeo final aí desses 5 vídeos programados para o estudo dos contratos de colaboração por por aproximação. A gente vai ver então o finalzinho aí das questões relacionadas ao contrato de representação comercial e fazendo ali um paralelo mais diretamente ao contrato de agência e distribuição por aproximação. É o que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Então, é isso. Gostou dessa videoaula? Deixa um like aí se você não já deixou, tá? Só pega o like. Você tem colegas que se interessam por esse tema, compartilha aí o vídeo para ele chegar para o maior número de pessoas. Se inscreve no canal. Qualquer dúvida que você tenha aí, joga nos comentários, que é para a gente ir tirando essas dúvidas ao longo do tempo. E, evidentemente, cara, se você é meu aluno do semestre 2020.1, você vai usar o nosso grupo de WhatsApp e os canais, né, institucionais lá do Unifor Online, a ferramenta de fóruns, né, de discussão, para que a gente possa ir evoluindo no estudo da nossa disciplina. Valeu e até o próximo vídeo.